Vamos comparar o primeiro mandamento com os outros textos da Bíblia. Por que nós precisamos fazer isto? Porque o primeiro mandamento é um mandamento pisado pelo mundo inteiro. É o único mandamento que todas as igrejas é contra ele. É o mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento, eles colocaram a doutrina da Trindade no lugar dele. Eles colocaram a divindade politeísta no lugar dele e sufocaram esse primeiro mandamento. O mandamento que aponta unicamente o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo como o único Deus verdadeiro. Em vez das pessoas aceitarem esse mandamento, eles tiveram a ousadia de colocar o Senhor Jesus também como Deus e colocar o Espírito de Deus também como Deus. E com isso eles desfizeram do primeiro mandamento. Até mesmo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a igreja que guarda os mandamentos, que professa guardar os mandamentos, que tem a luz da verdade, eles pisaram esse mandamento. Esse mandamento hoje é desacreditado, é desconhecido. Quando a gente fala que existe um único Deus, o Pai, quando a gente fala que o Senhor Jesus não é Deus, ele não é Deus, ele é o Filho unigênito de Deus, gerado e nascido de Deus, as pessoas ficam furiosas, elas não acreditam nisto, porque elas foram educadas tantos anos que hoje eles não conseguem mais desacreditar dessa mentira. Mas aquelas pessoas que comparam texto com texto, mandamento com mandamento, regra sobre regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, essas pessoas vão conhecer, estão conhecendo e vão conhecer mais, que existe apenas um Deus, o Pai. Deus não é um Deus triuno, composto de três, não é um Deus trino, composto de três. Deus é uma pessoa, é um ser eterno, que é o dono de todas as coisas, o Criador de todas as coisas. E que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Isso nós precisamos conhecer para que nós tenhamos conhecimento do restante da Bíblia. Porque aquele que não conhece a palavra de Deus, não conhece o primeiro mandamento, ele não conhece nada da Bíblia. A Bíblia torna para ele uma confusão, um livro difícil, um livro confuso. Nós precisamos primeiro conhecer o primeiro mandamento. E qual foi o primeiro mandamento que Deus deu quando deu as tábuas da lei a Moisés? É: não terás outros deuses diante de mim. Para o povo ter essa convicção, essa certeza absoluta que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o único Deus. Lá em Marcos capítulo 12, 29 diz: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus falando, e disse o Senhor Jesus: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor está afirmando o que está no primeiro mandamento. O Senhor Jesus está afirmando: ouve, ó Israel, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quem que Jesus estava referindo? Deus, o Pai. Quem é o Pai? Quem é Deus? Lá em 1 Coríntios 8,6, Paulo diz: todavia para nós há um só Deus, o Pai. Deuteronômio 6,4 diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Se esse texto estivesse no plural, Deus fosse uma pluralidade,
o Deuteronômio 6,4 estaria assim: ouve, ó Israel, os senhores nossos deuses são os únicos senhores. Se lá fosse mais de um Deus, teria que estar escrito: ouve, ó Israel, os senhores nossos deuses são os únicos senhores. Mas não está assim. Lá está escrito que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não existe dois deuses. Existe o Pai e o Filho. Existe o Pai e Jesus, o Filho de Deus, o enviado de Deus, o gerado e nascido de Deus, um com o eterno Deus em natureza, caráter e propósito. Mas o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Ele não é um segundo Deus.